Oi, queridas irmãs da Oase. Estranho chegar neste momento dessa forma para vocês. Queria muito que a gente pudesse estar junto. Estava pensando aqui, já fazem uns 4 meses, eu acho, que a gente não se encontra no habitual horário da quarta-feira, como hoje. Mas, graças a Deus, podemos usar da tecnologia, de repente, para matar um pouco a saudade e fazer algo para estarmos juntos de alguma forma, mesmo que seja virtual. Já cantamos e agora queremos ouvir a palavra nessa quarta-feira da Semana Santa. Hoje estaríamos falando da Páscoa e fomos atrapalhados por este vírus que criou esta confusão no mundo todo, uma espécie de coisa que a gente nunca tinha visto nem passado antes. Que Deus as encontre em paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada uma de vocês. Um abraço especial para as mais idosas aí. Eu lembrei nesses dias numa devocional, essas corajosas que com mais de 90 anos sempre nos brindam com a sua presença e alegram e dão testemunho para cada um de nós, né, da sua força, da sua fé. Todas as demais também sejam bem-vindas neste momento. Eu queria lembrar de uma palavra que nós temos narrado em Lucas 24. Esse texto é um encontro das mulheres com o ressurreto, mas antes disso elas vão até o túmulo e, não o encontrando, encontram um anjo que diz para elas: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Esta é a palavra para a nossa reflexão nesta tarde. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Muita gente continua buscando a sua esperança, tentando basear a sua fé entre os mortos. Não vão encontrar. Se buscarmos a nossa esperança nos cemitérios desta vida e não naquele que vive, não vamos encontrar esperança para enfrentar tempos tão difíceis como os que vivemos hoje. Essa semana muita gente iria ao cemitério. Eu já lembrei uma vez com vocês e lembro de novo que nesta época sempre minha avó, saudosa lembrança, chegava para mim e dizia: Neto, nós temos que ir até o cemitério, tem que limpar o túmulo e colocar flores nas sepulturas dos bisavós. E lá íamos nós até o cemitério da Picada 48 Baixa, um interior de Ivoti, hoje município de Lindolfo Collor, onde estão sepultados nossos antepassados. Eles faziam parte, por isso, Picada 48, de 48 imigrantes que foram ali assentados e cada um recebeu uma gleba de terra. E interessante, se forem para lá um dia, lá temos uma das igrejas evangélicas mais antigas do país. E tenho essa satisfação de que meus antepassados participaram da construção dela em 1850, já com torre, que era proibido naquela época. Até o fim do Império não se podia, os evangélicos que não eram católicos não podiam ter torre nas suas igrejas. Nada podia identificá-las como lugar de culto. Mas lá eles assim fizeram e permaneceu. Então, para mim era algo tanto bizarro quanto como jovem, né? Adolescente, jovem, ir até o cemitério. Mas a gente fazia isso com reverência, porque era uma semana diferente. E especialmente diante da Sexta-feira Santa, que ninguém podia cantar, ouvir rádio, brincar ou falar alto, era uma coisa
de realmente cultivar uma reverência, um silêncio naquele dia, coisa que hoje ninguém mais sabe o que é. Mas vocês vão lembrar disso, né? Como era naqueles dias. E lá naquele cemitério tinha muitas lápides organizadas em fileiras, com a inscrição do nome da pessoa falecida, a data do seu nascimento e a data da sua morte. Algumas tinham fotografia, mas eram mais atualizadas, né? Mas na maioria não. Alguns eram bem abandonados, né? Talvez famílias que não tinham mais, ou não moravam mais ali, ou não tinham o menor cuidado para com o seu passado, e abandonavam a sepultura. Mas um túmulo bonito também não representava a garantia de que a vida tinha sido boa para aquela pessoa, ou para os seus familiares, que tivessem bons relacionamentos ou alguma coisa assim. Nesses dias agora, nem para o cemitério a gente não consegue ir, né? Sepultamentos são terríveis, né? Alguns minutos só com os mais próximos, ninguém pode se despedir, às vezes o caixão lacrado, enfim, que coisa difícil a gente está vivendo. Mas quando a gente vai no cemitério, fatalmente pensa sobre a vida e a morte. E eu passava um bom tempo andando por ali, pensando na vida daquelas pessoas ali sepultadas. Como terá sido? Como foi? Quem foram essas pessoas? Quais foram as suas alegrias, as suas tristezas, as suas dores, as suas lutas? Será que seus propósitos na vida foram alcançados? Suas conquistas valeram a pena? Será que amaram a vida e tiveram dias bons? Ou foram muitos dias maus? E por onde andaram? Uma certeza existia, tudo acabou ali, numa sepultura, com uma inscrição numa lápide. De qualquer forma, ali estava apenas o registro do nome, do período em que essa pessoa viveu, como por exemplo Arthur Schmidt, nascido em 18 de abril de 1892 e falecido em 28 de setembro de 59. E isso é tudo que sobrou. Será? Não, né? Nós que cremos na vida após a morte, nós que cremos na vida eterna, sabemos que aquilo não foi o fim dessa pessoa. Há algo que vem depois. E nessa esperança a nossa fé se baseia. Tem um negócio chamado epitáfio, né? Epitáfio é a inscrição que vai na lápide. Algumas têm esse epitáfio. Houve um tempo que era costume colocar que viveu alguém feliz, alguém em paz, alguém que amou a sua família, que deixou boas lembranças, enfim. Qual será o nosso epitáfio? Qual será a frase que resume ou marca a nossa vida? Naquele tempo eu não pensava nessas coisas. Nem imaginava que um dia, mais tarde, eu iria me encontrar com um Deus vivo, de uma forma tão diferente, tão real, e que esse encontro viria a mudar completamente o rumo da minha vida. Descobri, na verdade, que a vida era muito mais ampla e muito maior, e que ela não terminava ali com a morte. E quando eu me senti chamado ao ministério, eu imaginei muitas coisas, principalmente eu tinha uma sede, uma vontade no coração de pregar o Evangelho e de falar para as pessoas do amor de Deus. Nem tinha me tocado que isso muitas vezes seria feito num cemitério. E que lá eu voltaria tantas e tantas vezes lidando com pessoas na crise da morte. Veio muitas vezes à minha mente essa lembrança, e muitas vezes eu vejo diante de mim famílias que estão ali,
face a face com a morte, com a despedida de algum familiar. E eu já vi muitas coisas nesses dias, até brigas, disputas de herança que já esquentava o clima mesmo na hora do velório. Ambientes tensos, famílias divididas, às vezes pessoas proibidas de entrar, de chegar ali. A gente presencia de tudo nessa hora. Também momentos especiais, de muito carinho, de transbordante graça, de muita comunhão, fé e esperança. Inúmeros funerais de irmãos e irmãs se tornam um testemunho impactante para outras pessoas que ali estão. A vida que elas tiveram, o testemunho que deixaram sobre a sua fé, o seu amor a Deus, quando é recordada neste momento, mexe muito com as pessoas. E aí está uma profunda diferença que a vida cristã produz. Naqueles que verdadeiramente amam a Deus, creem em Deus, e que têm as suas vidas transformadas e impactadas pelo Evangelho, pela Boa Nova. Sua perspectiva muda completamente. Nós passamos a viver de uma forma nova e diferente. E não foram as minhas idas ao cemitério que mudaram essa perspectiva em relação à morte. Foi o momento em que eu ouvi esta voz que me perguntou: por que buscas entre os mortos aquele que vive? E eu encontrei aquele que vive. Assim como o anjo falou para as mulheres que estavam indo para o cemitério naquele dia, eu também fui tocado por esta palavra. Não coloquei mais a minha esperança naquilo que é morto. Não coloquei mais a minha esperança nas coisas deste mundo que não conseguem trazer paz e esperança aos nossos corações. A vida não está lá. A vida está em Deus. E nós precisamos buscá-lo nesta hora e nesses dias. Nós precisamos da esperança que vem do alto, uma esperança de vida. E quando não a temos, muitas vezes o desespero nos abate. E o desespero gera doença e gera morte. A morte se alimenta do desespero. Por isso, nós não podemos viver sem esperança. Agora a questão é, onde podemos encontrar uma real esperança para vivermos? Uma esperança que esteja acima das transitoriedades deste mundo. Do vírus que vem e vai, dos governos que vêm e vão, das pessoas que se acham tão importantes e, no fim, não podem mudar uma vírgula no rumo da história. Uma esperança que não acabe ali adiante, porque acabou o amor, o carro ficou velho, a carreira perdeu a graça ou terminou, as tecnologias mudaram, se tornaram obsoletas, ou porque eu envelheci e já não tenho mais o mesmo vigor de outrora. Deus veio nos visitar em Jesus. Ele veio para consertar a história que a humanidade estragou, e para nos livrar do túmulo e do cemitério, para nos trazer uma viva esperança que vale para hoje e vale para a vida eterna. Deus veio nos dar esta família de irmãos e irmãs que têm a mesma perspectiva e a mesma fé. Enquanto esteve com os seus discípulos, Jesus inúmeras vezes deixou claro que este era o propósito da Páscoa e da sua vinda. Ele afirmou categoricamente, por diversas vezes, que ele veio para nos salvar, nos dar a vida com Deus e a vida eterna. Jesus veio trazer muito mais do que apenas um remendo na política, um remendo e um conserto para este mundo. Ele veio nos reconciliar com Deus. É a salvação eterna que está em jogo, nada menos que isso. E tudo o mais é secundário. O que mais importa é que o nosso coração esteja firme e arraigado nessa fé, nesse Deus, que deixe os túmulos para trás. Mesmo que tenhamos que passar por eles, não ficaremos retidos neles.
presos por eles. Por isso, hoje a nossa palavra e a nossa fé tem que ser esta: eu creio. Não busco entre os mortos aquele que vive. Eu sei que ele vivo está e permanece comigo e em meu coração. A minha esperança não está limitada a esta vida. Eu creio na ressurreição e na vida eterna. Que Deus nos abençoe assim. Que Deus nos ajude para superarmos todo o medo que essas ondas de pânico produzem. Superarmos essas dificuldades, a solidão, porque Ele vive. E vivo está. E nós vamos cantar em seguida esta canção.